Ai, não tem megafone de novo, mas... Ai, é verdade. Não trouxe. Mas tudo bem. Tudo bem também, é sobre isso. Tá, chega. Eu vou cantar um trecho aqui e aí vocês cantam comigo aí em casa. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tu. Agora é vocês. Sabe de quem eu tô falando? Sabe que música eu tô cantando? Não. Se você não sabe, é porque, muito provavelmente, você não viveu também o auge dos anos 2000 com Chorão. Estou falando de Chorão e hoje o livro é sobre Chorão e a história de amor dele com Grazi, né? Grazon, sua esposa, companheira, durante mais de 10 anos. E se chama Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha história de amor com Chorão. Esse livro foi escrito pela Graziela Gonçalves, que foi a esposa de Chorão. E aí, assim, eu confesso que no começo, quando saiu o livro, eu pensei assim, não sei, acho que não vai ser nada demais o livro, entendeu? Acho que vai ser uma história de amor muito bonita que os dois viveram, que a gente sabe que viveu, tudo mais, mas vai ser só isso. E aí, lê do engano, meus caros espectadores, porque quando eu peguei e comecei a ler esse livro, eu me surpreendi em muitos momentos, não só com a história do Chorão enquanto artista, mas principalmente o Chorão enquanto pessoa, ou seja, estamos falando do Alexandre, o Alê, como a Grazi cita no livro. E é muito surpreendente ver que, às vezes, temos a impressão de uma pessoa só pela imagem que a mídia transmite dessa pessoa. Tanto que pessoas assim próximas a mim chegam a comentar, por exemplo, eu não gosto do Chorão, não gostava do Chorão, não gosto desse cara, não sei o que mais, acho um cara horrível, etc, etc, briguento, lá. Tudo bem, tem essa parte da história dele. A impressão que me deu, lendo o livro muitas vezes, era que as pessoas que conviviam com ele e criticavam esse comportamento dele, que muitas vezes era exaltado, era briguento, era que essas pessoas queriam que ele fosse um cara perfeito, um cara ideal, um cara maravilhoso, que não brigava, que estava tudo bem sempre, numa calma, numa tranquilidade, e ia ficar tudo bem sempre, ia resolver as coisas. Afinal, ele era sim o líder do Charlie Brown. Ele estava à frente da banda, ele tomava as principais decisões. A palavra final era dele. Mas não dá, infelizmente, pra gente querer que as pessoas sejam perfeitas. Então eu começo falando dessa figura que as pessoas têm do Alê ou do Chorão, de ser uma pessoa briguenta e querer que ela seja uma pessoa não briguenta, uma pessoa pacífica, né, para atingir o nível de perfeição que não existe, porque também, por um outro lado, está aqui nesse livro a descrição de um homem que era um pai que foi pai muito cedo, mas que ele se preocupava com o filho dele, né? E aí o filho dele, inclusive, em recentes entrevistas, fala com muito carinho do pai. Era um cara que foi o companheiro da Grazi, ou Grazon, né, que ele apelidou ela assim, por muito tempo, por mais de 10 anos, que se preocupava também muito com ela. E tinha lá, sim, suas crises de ciúmes, seus momentos explosivos, mas ele era extremamente preocupado, ele era extremamente carinhoso, ele deixava bilhetes pela casa para ela por diversas situações. E aí, antes de sair para um show, ele não fazia qualquer coisa à toa, sabe? Com, vou escrever aqui um bilhetinho e tal, não sei o quê, né? Porque faz parte, né? Ele não fazia não pensando naquilo realmente que ele estava escrevendo. Ele fazia porque ele realmente amava a Grazi, tinha carinho por ela. E isso é muito diferente de muitas relações que vemos hoje, principalmente. E aí a Grazi, ela cita desde o momento que eles se conheceram no livro até a morte dele. Só que antes de falar de como eles se conheceram, ela fala da vida dela.
Então é muito interessante também a gente ver que eles vêm de realidades assim muito próximas, né? Passaram pelas mesmas dificuldades. E a gente acha, principalmente, sei lá, eu, por exemplo, que ali no auge do ano 2010 até 2013, na morte dele, escutava falar de um Chorão que era um cantor de sucesso, tinha a banda do Charlie Brown, que fazia o sucesso aqui em Santos. A gente cria uma imagem de que, pô, o cara tem grana, tá tudo bem na vida dele, sucesso, fama, tranquilidade, não tem do que ele reclamar. Mas no livro são apresentadas histórias da vida do Alê e da Grazi de dificuldades financeiras, despejo da família. Então tudo isso é contado de uma forma delicada que você olha e você pensa assim, poxa, é uma situação tão difícil. Isso ainda acontece muito hoje. Mas o Alê, por exemplo, foi um cara que quando ele começou a fazer muito sucesso, quando ele começou a ganhar algum dinheiro com a música, ele não esqueceu da família dele em nenhum momento. Ele realmente foi atrás de comprar um apartamento para a família, alugar um apartamento para a família. Inclusive tem uma passagem no livro que a Grazi cita que ele fala para a mãe assim, olha mãe, esse apartamento é de vocês. Ninguém vai tirar vocês daqui. E isso, quando eu li, eu falei assim, cara, que coisa assim incrível, sabe? Uma pessoa que poderia o sucesso ter subido a cabeça, não, ele era um cara presente para a família dele, pro filho, pra mãe, pro pai. E aí a morte do pai também é uma coisa que é citada no livro, assim como a doença da mãe. Enfim, são diversas questões que você olha, então, voltando ao ponto que eu estava falando, sobre essa questão da sensibilidade do Chorão, dele ser esse cara sensível. E isso me chamou muita atenção e me surpreendeu em muitos momentos do livro. Porque eu olhei e falei assim, cara, a gente realmente só olha às vezes para um artista, para uma pessoa, pelo que a mídia apresenta pra gente. Então, às vezes, para muitas pessoas, o cara é só o cara que brigou com o Marcelo Camelo, ou o cara que brigou com o João Gordo, e o cara que brigou com o Champignon na banda durante anos e anos e anos. Mas a gente vê que não é bem por aí a história. E que toda história sempre tem mais de um lado. A gente não pode olhar para uma história e falar assim, não, essa daqui é a verdade absoluta da situação. Tudo bem até aí? Eu tudo bem até aí como se fosse uma aula. Se inscreve aí no canal, não custa nada, entendeu? Tava um mês sem vídeo aí, pô. Se inscreve no canal, dá um joinha, deixa nos comentários e me fala nos comentários também se você já leu esse livro, tá bom? Bom, e aí o que mais me chama a atenção, agora que eu vou falar aqui, da história do Alê e do Chorão, porque, desculpa, eu fico nessa coisa Chorão-Alê, mas eu acho que eu falo mais Alê agora, porque no livro a Grazi conheceu ela como Alê. Apesar de saber que ele era o Chorão, enfim, era um apelido, né? Pra quem não sabe, inclusive ela fala aqui no livro, foi um apelido que ele recebeu pelas vezes que ele ia lá andar de skate e tudo mais, aí caía, se machucava, enfim, aí não ficava choramingando pelos cantos. Então chamava ele de Chorão por causa disso, nesse sentido. Mas ela também fala que de fato ele chorava bastante por outros motivos, não só por essa questão aí do skate. Eu vi presencialmente é ótimo, né? Essa coisa do EAD. Eu vi pessoalmente o Chorão uma vez aqui em Santos, na Vila Belmiro, num show que ele fez. Acho que, se não me engano, na época que o Robinho tava voltando pro Santos. E aí, tipo, o pessoal da escola saiu mais cedo, foi lá ver o Chorão e tudo mais. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu falei assim, cara, esse é o Chorão. Tipo, nossa, eu não tô acreditando que eu tô vendo ele, assim. E era uma figura meio estranha, assim, porque ao mesmo tempo que eu imaginava ele muito alto, ele não era tão alto assim. Mas ele era uma figura, assim, que botava, assim, receio no negócio. Eu olhava e você falava assim, meu, o cara é grande, tipo, sabe? Se ele me der um abraço, eu vou desmontar, assim, aqui. Então, tipo, eu ficava um pouco com receio, assim. Mas, enfim, ele era essa figura. E aí, tem uma parte aqui do livro, né, da história, que eu quero falar pra vocês agora, que é o seguinte. O que acontece? Eu acho que é importante da gente falar do momento em que o Alê entra na questão da dependência química. Por quê? É um assunto polêmico, mas é um assunto que também as pessoas colocam um tabu e resolvem não falar disso. Na hora que é pra falar sobre isso, as pessoas fazem.
peraí, não vamos conversar sobre isso, não quero falar. E aí elas ou vão para um lado da ignorância, no sentido de, eu não vou discutir, isso tudo é horrível, né, é vagabundo e tudo mais, não presta, a pessoa não presta, e etc e tal. Só que eu acho que a gente tem que pensar pelo lado de que é um problema, por exemplo, de saúde pública, a questão hoje das drogas e tudo mais. Então, eu fico pensando nisso, por quê? Porque, claro, talvez na época que isso aconteceu com ele, ainda não houvesse uma discussão tão forte sobre, mas o que ficou marcado muito, estampado na mídia, foi essa questão. Teve uma overdose de cocaína e morreu. Isso é citado no livro, com muitos detalhes, inclusive. A Grazi cita o primeiro momento que isso aconteceu, até a morte dele, que foi causada por isso, mas que aí todo mundo já sabe que essa foi a causa da morte por conta da autópsia e tudo mais, saiu na mídia, fotos, etc e tal. Só que o que acontece? Eu tava falando sobre essa questão da gente pensar nisso como uma questão de saúde pública. E por que isso? Porque muitas vezes, justamente, taxamos as pessoas que fazem uso das drogas, né, de vagabundo, preguiçoso e tudo mais, e não é bem por aí. A gente precisa pensar um pouco mais sobre essa situação. Então, nossa, Beatriz, você está falando para todo mundo fazer uso disso porque aí as pessoas não são vagabundas e vai ficar tudo bem se elas fizerem... Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se isso existe, se as pessoas fazem uso das drogas, de qualquer droga que seja, tem dependência química. A dependência, ela passa pelo álcool também, por exemplo, ela passa pelo cigarro, ela passa aí também passa por essas outras drogas, a cocaína. Só que a gente precisa pensar o porquê que a pessoa tá indo por aquele caminho. E muitas vezes ela pede ajuda para sair daquele caminho, mas ela não tem essa ajuda. Ou ela não tem essa ajuda, ou ela não consegue também falar para outras pessoas que ela precisa de ajuda, por mais que ela reconheça que ela precisa. Fazendo um parênteses, mas acho que tem uma certa relação, algumas doenças, por exemplo, mentais, hoje elas são um tabu também. E as pessoas não falam que tomam remédio, que vão ao psiquiatra e outras coisas por medo de serem julgadas, né? Então, você vai na psiquiatra, você é louco, né? Você toma remédio, imagina. E assim é com a dependência química. Né? A pessoa que passa por isso, a pessoa que chega nesse nível de ser dependente, ou seja, ela não consegue viver sem o uso daquela droga, ela precisa de alguma ajuda. E quando ela precisa de ajuda, ela sabe que ela precisa de ajuda, às vezes a gente chega numa encruzilhada, onde eu quero ajudar, ela precisa de ajuda, ela sabe disso, mas também às vezes acontece uma outra situação que dificulta tudo, que é a pessoa se recusa a ter a ajuda de todo mundo, a ajuda de outras pessoas, a ir para uma clínica, a ir para uma internação, a passar um tempo numa clínica. Não é todo mundo que consegue, a gente sabe que não é todo mundo que consegue bancar uma clínica porque custa dinheiro, tá? A clínica, a internação à força, ela não existe, porque ela hoje é considerada uma coisa desumana. Você pegar uma pessoa, forçar ela a ir para um lugar, isso é desumano. Assim como os manicômios antigamente, por exemplo, né? Camisa de força, essas coisas todas, né? Então a gente tem que pensar com cautela sobre essa questão. Para mim, por exemplo, valeu muito a leitura do livro, porque, não só por isso, né, mas porque durante tudo que foi narrado ali, que se vocês lerem, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, eu consegui entender um pouco mais esse outro lado desse Alexandre que as pessoas julgavam tanto. No final da vida dele, inclusive, morreu porque era um drogado. Olha lá, tá vendo? Morreu porque era drogado, igual todos esses artistas aí, tudo mano de vagabundo. Cara, ele não era vagabundo. Ele não era vagabundo. O que a Grazi cita também, durante todo o livro, por exemplo, é o começo da banda, né? O auge da banda, a saída de integrantes da primeira formação, as brigas, a organização, os ensaios,
né? Como eram os shows, como eram as turnês, como tudo era organizado, como que eles estouraram, como eles fizeram sucesso, com quais artistas eles cantaram, né? Tudo isso, gente, tá no livro, sabe? Aí você começa a olhar e fala assim, meu, não é só chegar lá, botar os instrumentos todos, arrumar tudo e tocar, pronto, tá tudo certo. Fazer um set list ali, canta as musiquinhas, não sei o quê, e vamos embora, né? Ganhamos o dinheiro aqui e tá tudo certo, nossa vida tá feita. Não é só isso, né? É logística, é tempo, é cansaço. Ela relata, por exemplo, a Grazi, os momentos de cansaço, de exaustão, não só dela, mas da banda também, sabe? Das turnês, tipo, por exemplo, ela fala no livro que ela se dedicou muitos anos exclusivamente ao Alê e ao Charlie Brown Jr. Ela quis sim, em muitos momentos, ter os próprios negócios relacionados à moda, que é a formação dela, no caso. Só que ela não conseguia, porque sempre que ela começava a fazer o negócio e parecia que ia dar certo, acontecia uma série de coisas. Dos ciúmes dele, por exemplo, que eu falei pra vocês, que ele era um cara ciumento com ela, né? Em alguns momentos chegou a começar a ter crises de ciúmes. Então, assim, ela não conseguia, o negócio não ia pra frente, sabe? E aí ela voltava pra aquele lugar de se dedicar única e exclusivamente pra ele. Mas também eles tiveram os momentos em que eles olharam um pro outro e falaram assim, ó, não dá mais esse relacionamento, tá desgastante, eles se separaram. E aí, muitas músicas que o Alê fez, ou o Chorão, como vocês conhecem, eu acredito a maioria de vocês, ele fez pra ela, pra esses momentos. A música que chama Ela Vai Voltar, aquela Ela Vai Voltar, nananana. Então, essa música aí, ele fez no momento que eles estavam separados. Ela não é, agora eu lembrei, ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e paraíso na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, é uma deusa, mulher de verdade. Lembrei. Então, essa música aí ele fez no momento que eles estavam separados e depois eles voltaram. Então, assim, muitas músicas fizeram parte do repertório ali dedicado a Grazi e ao relacionamento deles. Então, eu acho que é isso que eu precisava falar pra vocês no vídeo de hoje sobre esse livro, que eu já falei, mas vou repetir, chama Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que é o trecho de uma música dele. E aí, o subtítulo do livro é Minha História de Amor com o Chorão. Foi escrito pela Graziella Gonçalves, que foi a esposa do Chorão, durante mais de 10 anos. E eu acho que vocês vão gostar desse livro, né? Não é um livro muito longo, tem 258 páginas, tirando aí as páginas, uma página e meia de agradecimento. Mas eu acho que vale a pena vocês lerem, vocês refletirem sobre. Traz uma outra visão sobre o artista Chorão, a banda Charlie Brown Jr. e principalmente a pessoa Alexandre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima! E aí isso... Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem.